Eu já estive nessa mesma mesa falando sobre a Universidade do Futuro, há algum tempo atrás. Já tive um convite do professor Rui para falar no ano passado sobre a Universidade do Futuro, que eu recusei. E hoje eu estou aqui falando sobre o tema. E ouço essas duas brilhantes exposições que já vim para cá caminhando depois de ter ouvido o discurso pela manhã do ministro e pensando que uma pessoa como eu, que nasceu no século passado, e é do século passado, vai falar sobre a Universidade do Futuro, essa é uma questão bastante sensível, delicada, perigosa, inclusive, porque é numa aula pública, é numa escola de inverno que, na verdade, seria do verão, mas ela é do inverno, essa escola nossa aqui. E o que eu vou fazer para falar do futuro? Eu tenho que botar uma capa de veludo com estrelinhas, tenho que botar uma bola de cristal aqui. Bom, entre a data daqueles primeiros convites lá, o Brasil estremeceu, né? Muito bem colocado aqui, estremeceu pelo Futurice. Então, são palavras, né, que giram assim, na minha cabeça, nessa bola de cristal, assim, para pensar com a minha cabeça, como diria meu neto. São palavras conjugadas em verbos diferentes, com tempos verbais diferentes. E eu tinha publicado um livro, Universidade Futurante, roubando essa palavra do Boaventura Santos, que foi o meu orientador lá, meu supervisor no pós-doc. E eu tinha esse livro da Universidade Futurante, eu tinha a Universidade do Futuro no painel, eu tinha o Futurice. Bem, o que fazer, o que pensar a respeito? E eu trabalho com o quê? Eu trabalho com avaliação, com inovação. Meu grupo de pesquisa é esse. Trabalho com redes de pesquisa. Bom, estou contando para vocês, assim, com honestidade, como é que eu cheguei, ou como é que eu estou aqui hoje, nesse momento. Eu pensei assim, bom, eu tenho que chegar lá e falar sobre o ranking, por exemplo, do IGI, porque eu trabalho com avaliação, aquele ranking de Cornell, que diz que o Brasil está na 66ª posição em inovação. Todo mundo viu isso nos jornais, né? Essa é uma coisa, esse ranking foi apoiado pela CNI aqui no Brasil, ele é da Cornell, ele é da Escola de Negócios, etc. e tal. E o ranking diz bem claramente, quando analisa, né, lá por que o Brasil é o 66º, que é entre 129 países, com 80 indicadores, é praticamente o quinto da América Latina, o último lugar entre os BRICS, né? Tudo isso aí. Né? Diz lá, né, dificuldades do país. Quais são as dificuldades do Brasil, então, apontadas pelas análises do IGI? Iniciar negócios, aquilo que se fala tanto, os créditos, o capital de risco, a taxa de produtividade e os baixos índices de aprendizagem em matemática e leitura. Na outra ponta do meu trabalho, já foi citado aqui no meu currículo, está o GUNI da Unesco, uma rede mundial que foi criada após a Conferência de Paris, e que se dedica a recolher boas práticas inovadoras nas universidades, na educação superior. E, no momento presente, ela está preocupada com os ODS, assunto que o professor Rui domina totalmente, que tem feito brilhantes exposições a respeito e que estão online, inclusive, né? No momento, a rede, então, desde a sua cabeça lá em Barcelona, na Espanha, o que ela faz? Ela está envolvidíssima com os ODS, preocupada com a questão do clima, da sustentabilidade, da pesquisa responsável. Tivemos, inclusive, um seminário aqui na UFRGS sobre esse tema. Então, qual a universidade do futuro? Aquela empreendedora da inovação tecnológica, que liga a universidade ao mundo da produção, ao mundo das empresas, ao mundo dos negócios, aquela do IGI. A Universidade Light, do clima, da sustentabilidade, da pesquisa responsável, que é esse tema do GUNI. O meu tema da sala de aula, da inovação em sala de aula, da inovação pedagógica, da mudança de paradigmática para a inovação pedagógica, quer dizer, afinal, que tema, que coisa? Aí fica, Denise, pensa com a tua cabeça. Pensa o quê? Né? Aí na minha cabeça começam insistentemente a bater uma série de fragmentos, assim, bate aqui, tem que pensar. E aí me lembro, hoje é o dia do Mário Quintana, né? Ele faria aniversário no dia 30 de julho. O que disse o Mário Quintana na sua poesia tão do cotidiano, tão simples, tão fácil de entender? Ele bem claramente, o que é esse presente nosso? Ele diz, o presente é um sanduíche do nada. O que é o futuro?
E o que é o passado? O passado é o intrometido. E o futuro é aquilo que a gente está fazendo agora. O professor Rui disse bem o que a gente está fazendo agora, o que a gente precisa fazer. O professor Carlos Alexandre disse bem o que está fazendo agora, o que precisa fazer. E a Denise veio aqui para trazer esse passado intrometido, para pensar um pouquinho com vocês, porque acho que é uma aula, de qualquer maneira é uma aula. Né? E a Denise gosta de dar aula, então vem pensar um pouquinho. Nós temos uma colega que se chama Marcela Molis, que talvez até pudesse estar aqui hoje, né? Era previsto que fosse ela, não eu que estaria aqui, na verdade, da Universidade de Buenos Aires, que é a nossa companheira da rede de pesquisa. E ela fez um trabalho muito interessante, onde ela fala sobre as universidades medievais. E ela diz uma coisa muito simples assim. As universidades medievais, o reconhecimento delas foi feito pelos fóruns papais ou imperiais, que lhes outorgaram a proteção pública. E, com isto, proteção e privilégios a todos os seus membros. As corporações medievais se converteram nessas instituições permanentes de ensinar e aprender, uma das quais é a nossa. Substituíram as guildas, criaram um modelo berço para as atuais universidades. Começaram por preparar os quadros da igreja, até já foi mencionado nesta mesa aqui, a separação, os teólogos, os doutores em direito canônico, cuidaram também de preparar os administradores dos impérios, dos reinos, das cidades, regulando a vida das comunidades com doutores em direito civil. O poder celestial, o modelo Universidade de Paris, o poder terreno, o modelo Universidade de Bolonha, foram simbolizados nessas duas profissões, pelo menos, do direito canônico e do direito das universidades medievais, e o modelo de universidade simbolizado em duas questões básicas. Quais são elas? Ao lado do poder, o saber. E o Francis Bacon já teria dito, né? Saber é poder, todo mundo conhece essa citação. O modelo medieval, diz a Marcela, se sustentou sobre 3 pilares, ainda hoje vigentes. A institucionalidade, que é o que está sendo batido aqui, a autonomia, que é o que está sendo batido aqui, e as disciplinas formativas, o ensino de caráter, né, pedagógico, caráter de formação profissional e caráter de formação do intelecto. Herdamos também com esse modelo o seu pressuposto. O conhecer é ter poder. E seu corolário, conhecer é ter privilégios. Desde os tempos medievais, os privilégios carregaram medos. E as ameaças sobre as universidades se alastraram. A própria Marcela pensa sobre isso. E ela diz, quando eu falo no medo que a universidade tem, eu lembro desse traço herdado da medievalização, eu lembro do Júlio Cortázar, naquele conto A Casa Tomada, que todos vocês talvez venham ou já conheçam, em que o medo encurrala os personagens, que ficam cada vez mais reduzidos em seus espaços, como se estivessem em uma casa invadida, dos outros territórios que poderiam apropriar-se do seu território, ameaçando o poder dos que sabem. Isso disse a Marcela, há algum tempo atrás, e eu trouxe aqui. Também quero trazer para vocês uma outra ideia dentro desses fragmentos. O Marginson, que é um estudioso da minha área da educação superior, ele falou sobre o passado e o pensar institucional, trazendo a ideia de que na Inglaterra havia 400 mosteiros, em 1529. Esses 400 mosteiros, e 10 anos depois, 1539, foram reduzidos para 300. Quando a gente fala em mosteiro na Inglaterra medieval, etc. e tal, a gente pensa no nome da Rosa para a gente só lembrar, né, qual é a imagem que vem na cabeça da gente. Mas eram 400 mosteiros bem dotados, ricos, né, que tinham aquela incumbência não só de trabalhar com a formação religiosa, mas de a formação de sustento, a formação da artesania e de outros elementos que vieram a completar essa formação. Eles eram ricos, eles tinham bens e, simplesmente, em 1539, um decreto na Inglaterra expropriou todos os bens desses mosteiros. Por legislação, então, desse reino, as joias foram confiscadas pela coroa, os prédios foram derrubados para construir casas locais,
mobiliário de bens foram pilhados, os monges foram expelidos das suas ocupações, e o Marginson diz muito literalmente, os fogos do inferno escusaram-se de atingir o Cromwell e o Henrique VIII. E nossos novos lugares mais modestos, para rezar, para crer em Deus, foram erigidos na Inglaterra, muito mais simples do que aqueles mosteiros riquíssimos. E, para surpresa de muitos, life went on. Nada aconteceu na Inglaterra. Instituições poderosas e ricas caíram em fragmentos. Nas historinhas contadas, então, essas duas, a da Marcela e do Marginson, eu coloco a disputa Estado e instituições. Coloco a disputa Estado-universidade, que desde os tempos medievais, isso lá se vão centenas de anos, desde os tempos medievais, causa medo, censura, discriminação. A história das instituições, dentre elas a da nossa universidade, uma das mais longevas instituições da humanidade, mostra que as universidades permaneceram como centros de poder, porque continuaram a englobar a territorialidade dos saberes e dos poderes, a acumular, a produzir novos conhecimentos para a humanidade, a ocupar espaços, a cumprir suas funções públicas de formação e desenvolvimento do caráter, do intelecto, da ética, da moral das novas gerações. Bom, continuar a cumprir, digo eu assim, en passant, funções públicas. Para, Denise, pensa. E o que é a função pública? O que é o público na universidade? O que é o público na educação superior? Teria sido o caráter público que teria trazido a instituição medieval até os dias de hoje? Se fala em público, eu falo em relação a alguma coisa, eu falo em relação a privado. É a primeira conotação que aparece. E me obrigo a repensar um pouco o que é essa noção, o que é que ela tem que ver com o nosso hoje. Se o Mário Quintana diz que o presente é um sanduíche de nada, que nada é esse? Quando a gente pensa o público e o privado, a literatura já encaminha a gente para visões de teorias e enfoques distintos. Aí a confusão é bastante grande, quero dizer para vocês. Desde os econômicos aos políticos, campos disciplinares do direito, até a da educação, da filosofia, da comunicação, o que vocês quiserem. É uma noção mais óbvia, é aquela assim que diz, bom, público, o bem é público porque ele é um bem do Estado. E o Estado é de todos nós, então o bem é público. Se o Estado é dono da propriedade e o povo forma o Estado, bom, tudo bem, o público se entende, ele usufrui deste bem. Essa noção deveria vir do campo jurídico. Mas a mais conhecida, na verdade, é uma noção que vem do campo econômico. É aquela que diz que o bem público, quando a gente fala nele no singular, tem duas características, a não rivalidade e a não excludência. Ou seja, eu posso usar esse bem, usufruir por muitas pessoas, pode usufruir o mesmo bem, ao mesmo tempo que o bem não se gasta. Não sei se isso diz alguma coisa para vocês, mas para mim diz muito. Eu, em sala de aula, eu trabalho com um bem público. Eu trabalho com um bem que se chama conhecimento. Eu posso usar 1000 vezes com 1000 alunos, não gastei o conhecimento. Isto é fácil da gente entender. Muitas pessoas podem usar o bem, ao mesmo tempo, ter livre acesso a ele, não vai se deteriorar, não vai se desgastar, pode ser consumido, coletivamente, inclusive. A literatura clássica dá o exemplo do teorema, da matemática, do ar puro, da segurança pública, né? Tudo isso é bem público. Mas eu, em sala de aula, me reconheço como alguém que usa um bem que é público. Eu, como professor, é isso que eu faço, é distribuir aqueles conhecimentos. Todos nós aqui fazemos isso o tempo todo, né, na educação superior. Tanto quanto eu posso transformar a minha investigação em alguma coisa que sirva às necessidades das pessoas, que sirva a essa acumulação de conhecimento que a investigação vai fazendo a cada momento, a cada tempo. Mas o Marginson, por exemplo, citando Stiglitz, ele diz que o conhecimento produzido na pesquisa seria, sim, a boa natureza do bem público. O conhecimento, quando comunicado, ele se torna bem público, porque ele retém o valor dele, ele não importa quantas vezes ele vai ser usado. Mas esse bem, atualmente, você sabe, ele está indo no mercado também.
eu posso fazer uma investigação, dependendo do financiador, eu posso não poder discutir o assunto da pesquisa que eu estou fazendo. Ou eu publico um artigo sobre aquele conhecimento, mas ele não é disponível. Ele está preso num journal, esse journal me cobra em dólar, para mim mesma, autora, se eu quiser ela pegar o artigo, eu mesma tenho que pagar em dólar para poder acessar aquele capítulo do meu livro que eu mesma publiquei. Isso é uma coisa absolutamente maluca, mas é o mercado, não é mais público o meu conhecimento. Ele não é mais disponível para todos, não entra mais no coletivo, e além disso, ele está por cima, ele é em inglês, que nem todos podem ter acesso a essa língua. Na outra face, pensando um pouco, fica o bem privado. Usando o mesmo exemplo, o bem privado é aquele que foi aprisionado, então, pelo mercado. Consumido individualmente, só quem tem o dinheiro vai lá e vai pagar o meu artigo, e que se caracteriza por ser, então, rival e excludente, ele compete com outros, né? Ou seja, enquanto alguns poucos têm acesso, muitos outros não podem acessá-lo e usufruir desse artigo. No sentido político, se a gente tiver um sistema de educação superior equitativo, com ações afirmativas, aberto a todos, de livre acesso, nós teremos um bem público universal. Um sistema de elite, como foram muitas das nossas universidades, ou como algumas ainda o são, tem acesso restrito, serve a pouco, se medievaliza e torna-se um bem privado. Como um mosteiro. É rico, mas é privado. Não é acesso para todos. Nesse raciocínio, uma instituição que acumula, então, riquezas do conhecimento, eu estou falando aqui, e não o comunica, tal como fizeram os mosteiros medievais, tende a despertar a cobiça do reino, por manter territórios, prestígios, privilégios e pecúnia em mãos de poucos. Isso é o privado. Quem é que quer o mosteiro, o reino, o Estado, o neoliberalismo, o capitalismo, o povo, o FMI? Essa é a minha pergunta. Neste momento entra o Futurice. E aí eu chego no assunto que eu tenho que trabalhar aqui com vocês e pensar com vocês, além daquilo que eu já pensei. Quem quer a universidade pública? Os estudantes, as suas famílias, os professores, os pesquisadores e agora o Futurice. Quem quer a universidade do medo e a universidade da casa tomada? No meu poço de desejos, aqui na minha bola de cristal, eu tenho certeza absoluta de que um bem é público pelo caráter social dele, pelo caráter distributivo que esse bem tem. A universidade tem futuro pelo mesmo caráter. O caráter social e distributivo, o qual se constrói no âmbito da esfera pública, do modo mesmo como o Habermas propôs. Enraizada no mundo da vida, criando os espaços da comunicação, da formação da consciência política e social dos estudantes nossos. Uma universidade para além daquela noção de não rival, não excludente, que eu falei para vocês, que é a técnica, a instrumental. Uma universidade também não medievalizada. Não um mosteiro defendendo seus muros, mas também não um espaço privado, rival, excludente, gerido por uma OS, carregando consigo imperfeições e falhas dos mercados. Habermas não entendia, né? Por que a juventude alemã tinha apoiado o partido nazista. Dedicou a tese do doutorado dele a buscar respostas. Na época, ele discutiu o caráter social da universidade, o que ela precisa ser em uma democracia. Além de buscar a sua própria democratização, a universidade precisa manter a esfera pública na qual haja espaço para que se forjem as capacidades. Que capacidades são essas? As capacidades de crítica, as capacidades de discussão das questões práticas, o desenvolvimento da argumentação, das capacidades de uma argumentação racional, na qual os membros da universidade precisam ser treinados. E por que é isso? É para o papel dos cidadãos, evidentemente, para que se tornem claras as relações entre a empresa do conhecimento e a empresa crítica, diz o Habermas. Mas a universidade, em sua esfera pública, constatou Habermas, contribui mais, ela contribui para formar esta consciência política e social dos cidadãos. Uma colega nossa de pesquisa, Célia Carenato,
tentou se interrogar durante um longo tempo se havia esfera pública, se havia espaço público na universidade privada. E ela dedicou um doutorado para isso. Eu acompanhei o trabalho dela. Ela se apoiou também no Habermas, também na Hannah Arendt, se apoiou no Boaventura de Souza Santos, e, tendo em vista vários casos estudados, concluiu que as reformas universitárias, as relações Estado-universidade nos diferentes tipos institucionais, permitem, sim, perceber a presença de um espaço público nessas instituições, mesmo nelas, que mostra ser, por excelência, o lugar da política. Esse espaço, ela diz, isso é literal, é o espaço em que o indivíduo aprende a criar novas possibilidades, novas formas de existência e de comunidade. Voltando ao Habermas, eu ainda gostaria de trazer a visão e as palavras dele. Ele já esteve na nossa universidade, já ouvimos ele pessoalmente. E o Habermas diz, literalmente, leio, em uma democracia que não está firmemente estabelecida, ele disse isso em 1998, é a tradução que eu tenho, mas ele disse isso em 1967. Em uma democracia que não está firmemente estabelecida, devemos esperar encobertos estados de emergência, que não são reconhecidos pelas autoridades como violações da legalidade. Frequentemente, nesses casos, a única coisa que funciona é o mecanismo da autodefesa, baseado em solidariedade, comprometendo todo da instituição sob ataque. Acho que ele mandou essas palavras para nós. De forma assemelhada, eu quero dizer para vocês, para concluir, depois do Habermas, com um pensador importante brasileiro, e eu agradeço ao Bernardo, que está aqui por me lembrar. Se chama Anísio Teixeira, e o Anísio Teixeira também disse uma frase que eu vou ler textualmente. Só existirá democracia no Brasil no dia em que se montar no país a máquina que prepara as democracias. Essa máquina é a da escola pública. Na minha visão, então, concluindo, precisamos constantemente colocar combustível na máquina que prepara a democracia, que alimenta a esfera pública das universidades. O futuro da universidade, no meu entendimento, é o que estamos fazendo agora, como disse o nosso poeta. Isso é, estamos aqui nessa sala, alimentando o público da esfera pública da nossa universidade, através do diálogo, da discussão pública, com autonomia ainda, e a liberdade acadêmica que caracteriza os nossos modestos poderes. Obrigada. Muito obrigado, senhora Denise.